Fala, Fogão! Depois de mais um resultado negativo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, 9 derrotas em 10 partidas sob o comando de Eduardo Barroca, a informação que circulou nas redes sociais através de setoristas do Botafogo e também de alguns canais da mídia independente é de que Eduardo Barroca não deve passar de hoje ou no máximo amanhã como treinador do Botafogo. Seria então o fim da linha do treinador que fez um péssimo trabalho, vem fazendo um péssimo trabalho, não apenas no Botafogo, mas em toda essa temporada de 2020, pegando os trabalhos por Curitiba, Vitória e também Botafogo. Já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que Eduardo Freeland é aguardado, o novo diretor de futebol, é aguardado para poder assumir o posto e iniciar o trabalho pensando já na próxima temporada. Uma temporada que promete ser bastante desafiadora e que, logicamente, a gente precisa tomar algumas decisões desde já para poder garantir uma temporada de 2021 muito mais digna do que a gente teve nessa temporada de 2020. Para fechar, eu quero destacar que a negociação entre Botafogo e Cruz Azul pelo empréstimo de 1 ano do Canu com opção de compra, por hora está encerrada. O Cruz Azul não respondeu à contraproposta do Botafogo até o prazo determinado. Não dá para garantir que o zagueiro vai seguir no Botafogo, mas por hora a negociação está encerrada. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu tenho um convite para te fazer. Hoje, segunda-feira, às 8 da noite, vou estar ao vivo aqui no canal fazendo uma live para conversar com vocês, aquele papo alvinegro sobre o clássico, as declarações pós-jogo, o planejamento da próxima temporada, as notícias do dia. Então eu faço esse convite para vocês, chega mais aqui 8 da noite, manda suas mensagens, faz seus comentários, suas perguntas, para a gente poder bater esse papo e ter essa interação. Não me deixe aqui falando sozinho na live, chega mais, participa, porque a sua participação é sempre muito importante. Dito isso, eu peço por gentileza que você deixe o seu like se você gostar desse vídeo e naturalmente se inscreva no canal se ainda não for inscrito para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Se você puder ajudar o canal nesse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é justamente essas informações sobre a negociação entre Botafogo e Cruz Azul pela saída do Canu, zagueiro que veio se destacando apesar de todos os pesares, no 1 contra 1 ali por baixo. É um dos principais zagueiros do Campeonato Brasileiro, mas por cima, logicamente, não tem como deixar de comentar. O Canu falhou em algumas bolas ali cruzadas, a gente sabe disso. O Botafogo sofreu bastante com cruzamento na nossa área nessa temporada de 2020. Sobre a negociação, vale lembrar aqui o seguinte: o Cruz Azul ele tinha feito uma proposta de empréstimo com opção de compra. E o do Césio Melo, no primeiro momento, ele havia negado que o Botafogo emprestaria o jogador, que a ideia era vender em definitivo caso ele fosse sair de fato. Mas num segundo momento, o Botafogo aceitou a proposta, só que de última hora resolveu fazer uma contraproposta, tentando colocar ali nessa transferência alguns gatilhos de produtividade. Tudo isso para quê? Para tentar elevar o valor que poderia receber caso o Cruz Azul resolvesse exercer a opção de compra e ficar em definitivo com o zagueiro. O Cruz Azul tinha até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos, para responder essa contraproposta do Botafogo. Mas não teve nenhuma resposta e por conta disso o Botafogo considera essa negociação encerrada. Não significa dizer, contudo, que o Canu vai permanecer no Botafogo, até porque, como ele é um dos destaques da equipe, embora defensivamente falando, o Botafogo vem falhando muito no campeonato, mas não dá para negar que 2 jogadores de defesa, o Canu foi o que mais se destacou. E justamente por isso é um ativo importante, deve ser vendido, porque o Botafogo com a queda para a Série B vai ter uma queda de arrecadação muito drástica, realmente muito preocupante a queda de arrecadação, e com isso a venda de atletas que têm valor de mercado vai se fazer necessária para que a gente possa fazer caixa e equilibrar a operação economicamente falando. Então o Canu não deve permanecer no Botafogo, mas por hora não é para o Cruz Azul que ele vai se transferir. Em relação à proposta original, só para fechar esse assunto aqui, era $400 mil pelo empréstimo, então o Botafogo receberia cerca de 2 milhões e 200 mil reais logo de saída, e aí o Cruz Azul teria 2 momentos para exercer a opção de compra. Um até 1º de julho, no valor de 3 milhões e 200 mil dólares, e outra data até 30 de novembro, no valor de 4 milhões de dólares. Com os gatilhos de produtividade, o Botafogo tentaria elevar essa proposta e esse valor até pelo menos 7 milhões de dólares. O Cruz Azul, pelo visto, não concordou e resolveu desistir, pelo menos por hora. Outro ponto que eu quero destacar é justamente a chegada do Eduardo Freeland, novo diretor de futebol alvinegro, que já chega sob grande pressão da torcida. Na real, a situação do Freeland é a seguinte: de um lado, ele tem o presidente do Césio Melo, que já deu declarações atrás de declarações, dizendo que por ele manteria o Barroca por até 4 anos, ou seja, ao longo de todo o seu mandato. Existe aqui uma pressão indireta por parte do presidente em cima do novo diretor de futebol. Você há de concordar comigo. A partir do momento que o presidente, que é quem está contratando o diretor de futebol, dá uma declaração como essa, ele de certa maneira pressiona a decisão do diretor de futebol.
Já do outro lado, o Freeland vai ter que lidar com a pressão da torcida, que ninguém quer mais ver o Eduardo Barroca no Botafogo. Afinal de contas, o trabalho é pífio, o desempenho é horroroso e a gente não consegue ver um dedo de trabalho do Barroca, nem na fase defensiva, nem na fase ofensiva. É um bando em campo que faz tudo de forma muito aleatória. A gente não consegue olhar o time do Botafogo e falar: isso aqui é dedo do trabalho do Barroca, a menos que esse dedo do trabalho seja justamente a zona que a gente vê dentro de campo. O fato é o seguinte: o Eduardo Freeland chega, inicia os seus trabalhos nessa terça-feira e ele já vai ter que definir: Barroca fica ou Barroca sai. Mas vale aqui um destaque. Nas redes sociais, ainda nesse domingo à noite, e mesmo agora, segunda de manhã, enquanto eu gravo esse vídeo, a informação dava conta de que o Barroca não passaria nem de hoje como treinador do Botafogo, ou seja, antes mesmo do diretor de futebol assumir o posto. E aqui eu sou obrigado a comentar: se o Docésio Melo, nessa altura do campeonato, depois de não ter demitido o Barroca em diversas oportunidades, optar pela saída do treinador antes do diretor de futebol assumir o posto, agora, justamente agora na boca do gol que o Freeland está chegando, sinceramente, não vai ter feito o menor sentido ele não ter demitido o Barroca algumas rodadas atrás, quando o Botafogo ainda teria uma possibilidade de pensar em escapar da zona do rebaixamento. Nessa altura do campeonato, ele tem que realmente deixar o diretor de futebol tomar a decisão, senão ele vai estar entrando numa controvérsia. Eu não estou falando isso aqui porque eu quero o Barroca. Todo mundo que acompanha o canal sabe muito bem que eu venho criticando o Barroca há muito tempo aqui e pedindo a saída do treinador. Agora, o Docésio bateu no peito e falou: quem vai decidir é o diretor de futebol. Então a gente vai contratar o profissional e ele vai ter a prerrogativa de definir o futuro do Barroca. Só que como o Docésio Melo está sendo muito pressionado internamente, de repente ele vai assumir essa decisão agora e antes mesmo do Freeland assumir como diretor de futebol, o Barroca pode estar de saída já nessa segunda-feira. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito disso tudo? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação, como eu disse, é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês na live de hoje, 8 da noite, aqui no canal.